Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo. Hoje, 28 de setembro de 2021, como todas as terças-feiras, às 20 horas, nós temos esse encontro, estudarmos o Evangelho à luz da doutrina espírita. E nós vamos, com muita alegria, recebendo os amigos que vão chegando, e vamos mandando um abraço muito carinhoso para Rosa Aparecida, e para todos os amigos que estão juntos conosco, amigos dos dois planos da vida, porque os benfeitores espirituais também já se encontram aqui, criando essa grande rede de esperança. E para esse momento espiritual, nós vamos abrir aqui do livro Fonte Viva, por Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Nós vamos abrir uma página para a nossa leitura, para entrarmos nesse clima espiritual. Mas aproveitando, mandando um abraço para a Anne, para a Carmelina, para o Vicente, para esses amigos queridos que estão sempre aqui conosco. Que bom! Então vamos à página do livro Fonte Viva, a mensagem 24, pelas obras. É uma passagem da primeira carta escrita por Paulo à igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. E que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Paulo. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Esta passagem de Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas àqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Nosso devotamento é sempre caloroso para quanto nos exposem os modos de vir, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores, nossos costumes os mais nobres e nossas diretrizes as mais elogiáveis. Daí procede um impositivo de desintegração da concha do nosso egoísmo, para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros, não pela servidão afetiva com que se liguem ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Se amamos alguém tão só pela beleza física, é provável encontremos amanhã o objeto de nossa afeição a caminho do monturo. Se estimamos em algum amigo apenas a oratória brilhante, é possível esteja ele em aflitiva mudez dentro em breve. Se nos consagramos a determinada criatura só porque nos obedeça cegamente, é provável que estejamos provocando a queda de outros nos mesmos erros e que temos incidido tantas vezes. É imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Busquemos as criaturas acima de tudo, pelas obras,
com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos, porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida dentro e fora de nós. Nós vamos repetir o último parágrafo. Busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos, porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida dentro e fora de nós. Irmãos, vamos orar. Senhor Jesus, emissários do bem, reunidos nos encontramos em nome do Cristo para estudarmos o Evangelho à luz da doutrina espírita. E te pedimos, Senhor, que nos envolva, que nos ampare, que abra o nosso entendimento para a mensagem libertadora. Sê conosco, Senhor. Sê conosco, Senhor Jesus, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Que bom, amigos queridos, estamos juntos, aproveitando, mandando um abraço também para Maria de Lourdes, para a Sueli, para o Gustavo, para a Maria Ângela, para todos esses amigos queridos que estão aqui conosco. É muito bom estudarmos o Evangelho juntos, porque Jesus disse, quando 2 ou mais se reunissem no nome dele, ele também aí estaria. Então vamos sentir a presença de Jesus em nosso lar e em nossos corações. Hoje, 28 de setembro de 2021, nós vamos dando continuidade a esse estudo, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados pobres de espírito. Bem-aventurados pobres de espírito. Iniciamos um novo capítulo. Estamos iniciando hoje o capítulo 7. Bem-aventurados pobres de espírito. E o subtítulo, o que se deve entender por pobres de espírito? Aquele que se eleva será rebaixado. Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Instruções dos espíritos. O orgulho e a humildade, e a missão do homem inteligente na Terra. Amigos, o capítulo 7, só para lembrar, Kardec selecionou trechos do Evangelho, do Novo Testamento, para poder construir essa obra que é o Evangelho, segundo o Espiritismo. E ele, cada capítulo, ele traz uma passagem do Evangelho, traz os seus próprios comentários e traz as instruções também dos espíritos, os espíritos que colaboraram na obra da codificação. Então, nós estamos iniciando hoje o capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espíritos. Vimos aqui os subtítulos que serão constituídos aqui nesse capítulo e vamos iniciar então com esse subtítulo que se deve entender por pobres de espírito. Porque muitos, quando ouvem essa mensagem que se encontra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 3, têm dificuldade de entender quando Jesus se manifesta
Essa passagem se encontra no Sermão do Monte, quando ele vem falando das bem-aventuranças. Felizes, bem-aventurados. E ele diz, bem-aventurados pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. E muitos têm dificuldade para compreender. Felizes, os pobres de espírito, e eles terão o reino dos céus. Kardec faz o comentário a respeito dessa passagem que está em Mateus capítulo 5, versículo 3, dizendo, no item 2 do capítulo 7, agora inicia-se os comentários de Kardec, quando ele diz, a incredulidade zombou desta máxima, bem-aventurados pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. E nós, em geral, somos assim. Não compreendemos, não fazemos questão de compreender, ou fazemos pouco, distratamos, zombamos, criticamos aquele outro que tem a sua crença. Em geral, a humanidade terrena, porque estamos falando em termos de planeta Terra, porque sabemos que há outros planetas no mesmo nível do nosso, planetas mais inferiores e planetas mais evoluídos moralmente. Mas Kardec diz, a incredulidade, a pessoa não consegue entender, compreender o que Jesus quis dizer e zomba, como tem zombado de muitas outras coisas. Hoje, apesar de que, infelizmente, ainda existem muitos países que têm a pena de morte, mas, pelo menos nosso Brasil não tem, mas nós sabemos que muitas das coisas que eram colocadas na antiguidade, pela pessoa ter uma forma de ver diferente, ela podia, às vezes, ser condenada à morte. À morte só pela sua forma de se pronunciar. Pela falta o quê? Da compreensão, do respeito às diferenças. Então, se o outro se manifestou de uma maneira diferente do que eu creio, vamos condená-lo à morte, à fogueira, condená-lo a tomar o veneno, a tomar a cicuta. A humanidade está evoluindo, mas ainda temos muito para caminhar. Kardec prossegue. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes. Tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Kardec ele vem esclarecendo. Quando Jesus fala pobres de espírito, ele não está se referindo àquelas pessoas desprovidas, carentes de inteligência, pessoas limitadas intelectualmente. Não, não é isso que Jesus, não é a essas pessoas que Jesus se refere. E Kardec diz, o pobres de espíritos, Jesus não está se referindo aos baldos de inteligência, quer dizer desprovido, carente, falho de inteligência. Mas Jesus está se referindo a quem? Aos humildes. Tanto que Jesus diz o quê? Que o reino dos céus será para esses, para aqueles que já são humildes, e não para os orgulhosos, que somos a maioria de nós. O orgulho ainda está muito presente. Prossegue o codificador. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção, em função ainda do nosso orgulho,
da vaidade, da prepotência. Não são todos, felizmente, não são todos, mas muitos homens de grande saber, de um intelecto jamais desenvolvido, de uma posição social de destaque na sociedade, eles acham o quê? Vergonhoso, humilhante, deprimente aqueles que têm uma fé, uma crença religiosa, que acreditam em algo superior, e que acreditam que algo sobrevive à matéria. Então, o nosso codificador, Allan Kardec, ele vem falando sobre isso. Há homens, e quando nós dizemos homens, e quando ele fala homens, homens é se referindo à humanidade, porque podem ser homens ou mulheres, mas aqueles que têm um saber mais elevado, um destaque na sociedade, eles acham que eu sim, eu sou superior, eu tenho poder, e consideram que as coisas divinas são indignas para ele. Isso são para aqueles que ainda não desenvolveram a sua capacidade, são para aqueles que têm uma posição social sem destaque, são para as crianças, não para aqueles que já estão num nível considerado perante os demais superior. Mas nós sabemos que quantos que ao retornarem à verdadeira vida, que é o mundo espiritual, quando chegam lá, é um grande choque, porque aí sim, eles vão ver aqueles que eles consideravam muitas das vezes como sendo os indignos, os limitados, os que eram zombados, num nível de destaque. Não o destaque que nós estamos habituados, mas aquela luz que ele oferece. Porque no mundo espiritual nós não temos condições de esconder quem somos. Lá nós nos apresentamos realmente como somos. Aqui nós utilizamos várias máscaras. Em cada lugar que nós chegamos, nós pegamos uma máscara diferente. Nós temos uma para o nosso lar, temos uma para o nosso ambiente de trabalho, para a sociedade. Mas no mundo espiritual, não. No mundo espiritual, nós não temos como nos esconder através de máscaras. Nós demonstramos realmente quem somos. E aqueles que aqui eram considerados inferiores, muitas das vezes lá, são aqueles que se destacam pela sua bondade, pela sua forma de agir, pela sua forma de ser. Concentrando sobre si mesmo os seus olhares, esses que se julgam superiores, eles não os podem elevar até Deus. Aqui eles podem ter o destaque, mas quando chegam do outro lado, ou mesmo aqui, mas se o orgulho se sobressai, vibratoriamente, como ele vai poder se elevar até Deus? Deus está ali, aguardando a sua presença, mas ele próprio cria uma barreira, cria um grande muro de separação. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Allan Kardec, ele vem falando o que nós já acabamos de comentar. Pela sua vaidade, pela sua prepotência, pelo seu egoísmo, pela sua arrogância,
por se acreditarem superiores, eles negam, inclusive, a existência de Deus, porque Deus, para admitirmos a existência de Deus, nós vamos admitir que Deus é superior a tudo em tudo, porque Ele é superior no máximo em amor, em bondade, em perfeição. Ele é superior a qualquer coisa. Então, se eu me julgo superior, eu não posso admitir que haja alguém, algo, alguma coisa que possa ser mais do que eu. Porque senão eu vou perder a minha posição de destaque. Ou, prossegue Kardec, ou se condescendem em admiti-la. Eles até podem admiti-la, diz Kardec. Contestam-lhe um dos mais belos atributos. Então, se aquele, ainda com seu orgulho, chega a admitir a possibilidade da existência de Deus, eles vão contestar um dos mais belos atributos de Deus, que seria o quê? A ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. É muito interessante a reflexão de Allan Kardec. Ele vem pontuando porque Kardec era um grande professor, um pedagogo, um homem de muita sabedoria. E ele vai trazendo ponto a ponto para que a gente possa ir refletindo junto. Primeiro tem aqueles que negam totalmente, porque eles são tão superiores que eles não podem admitir que haja Deus. Outros até podem admitir a existência de Deus, mas eles vão negar, eles não vão aceitar que a ação de Deus sobre todas as coisas possa existir. Porque, com a sua arrogância, eles consideram que eu sou suficiente para governar, para administrar tudo. A minha vida, quem administra sou eu. Ninguém tem o poder, tem condições de interferir na minha vida. Somente eu. E como que eu posso, então, admitir que a ação de Deus, a ação providencial, ela possa estar sobre todas as coisas? É muito interessante essa reflexão. Tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. E nós, em geral, não somos assim? Não somos. Se nós não compreendemos algo, a tendência é o quê? É negarmos. Quantos negam as revelações que vêm através do Espiritismo porque não conseguem compreender e não querem parar para analisar, para refletir, para meditar? Reencarnação, que isso? Um absurdo. Comunicabilidade com os espíritos, que isso? Os espíritos não existem. Eles nunca voltaram para falar comigo. Então, há pessoas que não conseguem compreender e, por não compreenderem, simplesmente negam. Eles só admitem o que eles conseguem pegar, sentir, provar, porque eles estão ainda muito apegados o quê? Às sensações da matéria. Consideram, sem apelação, as sentenças que proferem. A palavra dessas pessoas
é a última palavra. Eles não admitem nenhum tipo de contestação. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance. É que o orgulho se lhes revolta a ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí os só terem sorrisos de mofa, de deboche, de pouco caso, para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. E nós ainda compreendemos muito pouco do universo, muito, muito pouco do universo. Mas aqueles... E é interessante porque Kardec, temos que lembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo, a sua primeira edição foi em 1864. Durante todos esses anos, a humanidade evoluiu muito, mas não se conheciam o mundo invisível, as bactérias, os vírus, os fungos, ainda eram desconhecidos da humanidade. Então, as pessoas somente admitiam o que era palpável, o que ele podia ver, o que ele podia pegar. Hoje não podemos mais falar dessa maneira, porque sabemos que há muito mais coisas que nós não vemos a olho nu do que podemos até imaginar. Mas prossegue Kardec, eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que a tomam a sério. Então, somente pessoas simples é que podem ter esse tipo de crença. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar, como os outros, nesse mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos se lhe abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, prossegue Kardec, Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e o outro, que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais, dizendo que o reino dos céus é dos simples, que Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante, possuidor dessas qualidades, será preferido ao sábio, que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, há de ser a humildade, um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mas vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Então, amigos, repetindo esse último parágrafo, comentado por Allan Kardec, capítulo 7, item 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vale, pois, que o homem,
para a felicidade do seu futuro. Seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Lindo, lindo comentário de Allan Kardec. Muito, muito especial, muito profundo. Amigos queridos, faltam apenas 4 minutos para iniciarmos a nossa reunião de vibração e irradiação. Aproveitando, mandando um abraço para Arnaldo, para Edócia, a Lúcia, Tassimara, Neuza Maria, todos esses amigos queridos que estão aqui conosco. Sintam-se abraçados, é uma alegria muito grande. Nós vamos encerrar a nossa live e vamos continuar, não é ao vivo, à distância. A nossa reunião de vibração é uma reunião à distância, de 8h30 às 9h30 da noite. Para aqueles que desejarem participar dessa reunião de tratamento, a reunião de vibração e irradiação, ela atende aos problemas de saúde física, mental, emocional, espiritual, obsessivas e também para acolher os irmãos desencarnados. Quem desejar, encaminhe uma mensagem para o WhatsApp do nosso Centro Espírita e nós passaremos as orientações como a pessoa deve proceder todas as terças-feiras para receber o tratamento ou encaminhar o nome de alguém que esteja precisando. Eu vou passar o número do WhatsApp do nosso Centro Espírita, mas aproveito também para lembrar, amanhã, quarta-feira, 20 horas, Poesia dos Imortais. E quinta-feira, somente pelo Facebook, é o nosso curso. Cure-se, cure pelo magnetismo. O WhatsApp do nosso Centro Espírita é o DDD, é o 19. E o celular é o 99 341 6316. 19 99 341 6316. Aguardamos vocês amanhã às 20 horas. Mantenham-se em sintonia, os trabalhadores da nossa casa, mantenham-se em sintonia, aqueles que estão em tratamento, mantenham-se em sintonia de 8h30 às 9h30 da noite. Não esqueçam de colocarem a sua água, a doce paz de Jesus no lar, no coração de cada um de vocês. Até amanhã.